A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Segunda-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí vencido para a honra e glória do Senhor, né? Ah, se não fosse Deus nas nossas vidas, né? Ah, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus sobre nós, né, meus irmãos? Nós não suportaria, né, esse mundo que já é do maligno, né? Meu Deus, quanto acontecimento, né? Antigamente, meus irmãos, eu lembro que tinha, assim, assassinato, tinha briga, né? Mas não com frequência, né? Como está tendo hoje, né, meus irmãos? É um em cima do outro, você sabe de notícias cruéis, né? De pessoas usadas por Satanás, que se deixa ser usada, né? Meus irmãos, como está o ser humano neste mundo, né? Como está cruel, né? Sem paciência, estão perdendo o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos dá paciência, é o Espírito Santo que nos dá o melhor caminho, o melhor direcionamento, é o Espírito Santo que nos traz paz, né, meus irmãos? E muitos estão perdendo o contato, né, com o Espírito Santo, meu Deus. Só Jesus pode ter misericórdia de nós, né? Onde nós vamos parar com tanta coisa errada que acontece nesse mundo, né, meus irmãos? O que eu estou comentando, meus irmãos, é que a minha esposa acabou de ver na reportagem ali, né? Que um homem esfaqueou o filho, meus irmãos, e a mulher ainda, né? Meu Deus, como pode um pai esfaquear o filho, a esposa e tudo, né? É Satanás, meus irmãos, que está nessa terra, ó, e ele está tragando um monte de almas aí, meus irmãos. Por isso que temos que estar sempre conectado com Deus, né? Para que a nossa própria natureza não venha se despertar, né, meus irmãos? Porque nossa natureza já né, uma natureza ruim, né, meus irmãos? Nós só fazemos o bem pelo Espírito Santo, né? Porque a nossa própria natureza, meus irmãos, você pode reparar que é ruim. Se uma pessoa bate na nossa canela sem querer, nós já se ira ali, né? Ou pisa no pé, nós já quer se irar, né? É o Espírito Santo que nos segura. Porque senão, meus irmãos, ia ter briga todos os dias. Ah, se não fosse a graça do Pai sobre nós, né? Mas vamos lá para a palavra, meus irmãos. Hoje de manhã, meus irmãos, Deus me deu a palavra lá em Lucas, né? Capítulo 1, versículo 37, que para Deus não haverá impossíveis, né, em todas as suas promessas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aí nós falamos, né, do tema de duas mulheres que tinham uma grande impossibilidade, né? Uma que já era farta de dias, né, já era senhora, já tinha acabado o costume da mulher, a outra não tinha, né, conhecido homem nenhum, então era virgem, né, meus irmãos? Como que uma mulher virgem vai engravidar sem ter, né, um parceiro, uma parceira, um parceiro ali para estar com ela, né, meus irmãos? Né? Então havia duas impossibilidades, né? Mas para o nosso Deus, que foi o tema, né? Não há impossível, meus irmãos. O que nós precisamos fazer quando nós recebemos uma palavra do Senhor, uma promessa de Deus? Nós precisamos crer. Nós precisamos se colocar na posição de fé, de crer, acreditar, confiar que aquela palavra Deus está falando conosco, né? Porque além de Deus permitir nós
mandar uma palavra de promessa para vocês, meus irmãos, aqueles que estão verdadeiramente na presença de Deus, que são os profetas do Senhor na terra, amém? Além de ele usar a nossa boca para falar para vocês que tudo vai dar certo, que lá na frente, Deus já está lá na sua frente, no seu futuro, né? Que é para você ter fé. Quando Deus usa a nossa boca, meus irmãos, dos profetas na terra, falando que você vai curar, vai ser curado, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a honra do Senhor. Você tem que o quê? Ter fé, pegar a palavra, porque daí o Espírito Santo vai testificar que a palavra é para você, amém? Sempre há, meus irmãos. Quando você, nesse canal ou em outro, ou ir na igreja e for revelado algo que Deus vai fazer na sua vida, você sempre não vai ficar só naquela palavra. O Espírito Santo vai te testificar de outras formas. Amém, meus irmãos? Aí você vai ter a certeza que a palavra é para você. Amém? O que você tem que fazer? Receber, tomar posse, em nome de Jesus, né? E continuar na posição, né? Como Maria fez, né, meus irmãos? Maria, o que Maria disse, né? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém, meus irmãos? Então, ela acreditou na palavra do anjo, amém? E ela nem se importou, meus irmãos, porque ali Maria estava entrando num risco, né, de ser apedrejada, de morrer. Ela não se importou pelo caminho que ela ia trilhar. Ela simplesmente recebeu, tomou posse da palavra e acreditou que ela ia ser usada por Deus. Amém? Para quê, meus irmãos? Para que viesse nascer o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? E ela acreditou na palavra. Amém? Como está aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 43 ao 45. Vamos continuar a leitura, porque o meu Deus, o seu Deus, está nos dando, né, a continuação da palavra. Amém? E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador. Olha só, né? Que Isabel aqui, né? Isabel, a mulher de Zacarias, já de idade, grávida também, meus irmãos. Amém? Então, ali as duas teve fé, que acreditaram na palavra do anjo, né, meus irmãos? Elas apegou a palavra e ficou na posição, né? E aqui a Isabel já sabia que Maria estava grávida do Salvador, do Senhor, né? Do meu Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Olha a fé, né? Aqui nós vemos a fé, né? A fé, meus irmãos, a fé que move montanhas, a fé que cura, a fé que traz vida aonde não tem vida, né? É a fé em Cristo, a fé na palavra, a fé em Deus, que Ele é grande, Ele pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Aí continuando aqui: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Olha que Isabel fala aqui no 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Você está vendo que Deus está falando para você nesta noite? Que as palavras dele sobre a sua vida vão se cumprir diante dos seus olhos. Vai acontecer. Você precisa ver para você crer.
Você está dando uma de Tomé? Então não dê. Porque feliz é aqueles que não vê, mas crê. Amém, meus irmãos? E aqui nós vimos, né, voltando, né, lá em Isaías, perdão, meus irmãos, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, que Maria, ela ouviu a palavra do anjo que ia ser usada como mãe de Jesus, né, que ia nascer o nosso Salvador, glórias a Deus, louvado seja o nome dele. Ela que se cumpra em mim a vontade de Deus. Ela creu na palavra. E o que você tem que fazer? Você tem que crer. Você tem que continuar na posição. Deus, ele já testificou para pessoas aqui que vai transformar a vida. Deus já falou. Tanto aqui no canal, para pessoas que estão aí, que não estão se aguentando de ansiedade. E Deus não trabalha na ansiedade, meu irmão, minha irmã. Presta atenção. Amém? Na palavra do Senhor. Amém? Então, você tem que crer e continuar, meus irmãos, vivendo, orando, buscando e crendo que aquela promessa vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Temos que crer. O que Deus está falando aqui para pessoas, que temos que crer mais, acreditar mais que o nosso Deus é poderoso, que o nosso cenário para Deus não é nada. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você quer ver um cenário que era totalmente ao contrário da palavra do Senhor? Lá em Lucas capítulo 1, né, versículo, vamos ler do 6 ao 7. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Então, aqui havia uma grande impossibilidade de ter um filho, pois a Isabel era estéril, e os dois eram avançados em dias. Então os costumes da Isabel, da mulher, já tinham cessado. Então havia uma grande impossibilidade. Talvez está essa impossibilidade na sua vida. Você olha, né, para o caminho a seguir e olha uma grande impossibilidade para você, meu irmão. Impossível para nós que não temos poder. Amém? Mas se você ter fé, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Como Maria e Isabel viu a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A impossibilidade de Isabel e de Zacarias, Deus resolveu. E é o que ele está falando para você. O que é impossível para você, se você crê no Deus que você serve, nesse Deus que é grande e poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos, você vai ver a glória dele na sua vida. Você só precisa continuar. Amém, meus irmãos? Deus está falando com pessoas aqui que estão agoniadas, que estão ansiosas. Não fique ansioso, ansiosa. Deus já te deu a promessa, você tem que aguardar, como está lá no Salmo 40. Muita gente não gosta desse salmo. Esperei com paciência no Senhor. Não, ninguém gosta de esperar. Infelizmente, nós, ser humano, não gostamos de esperar. Mas, quando estamos na presença do Pai, meus irmãos, nós precisamos ter paciência. Porque a hora é dele. Amém, meus irmãos? O tempo é dele. Não tem como nós reverter um covado sequer, meus irmãos, no nosso caminho da vida. É só ele, é tudo ele.
Para de ansiedade, confia mais na palavra do Senhor. É como está escrito aqui em Lucas 45, bem-aventurado os que crêem, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Deus já não te deu a promessa? Deus já não falou que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a cura? Para a glória do Senhor? Deus já não falou que vai mudar essa vida financeira? Deus já não falou que vai mudar o marido, vai mudar a esposa que está em caminhos errados? Deus já não falou que vai fazer uma mudança no seu filho, na sua filha que está no mundo, que está em caminhos errados? Então você tem que crer e continuar orando, buscando a Deus. Amém, meus irmãos? Não podemos parar de orar, não podemos parar, porque ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque passa céu e terra, mas a palavra do Senhor que foi enviada para a sua vida vai se cumprir. Amém, meus irmãos? E novamente Deus está falando aqui que tem uma pessoa enferma, não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor. Então continue. Amém, meus irmãos? Foi a mesma palavra que a missionária falou para mim em 2014. Eu peguei a palavra, eu segurei a palavra e fiquei com essa palavra dentro de mim. Amém? Demorou? Demorou, meus irmãos. Não foi de um dia para o outro. Foi fácil? Não foi, meus irmãos. E não foi pela minha força. Foi pela força de Deus. Porque Ele coloca nós no processo. Olha que Deus está falando com alguém aqui. Presta atenção na palavra. Deus, Ele coloca nós no processo. Ele faz a promessa. Olha só. Presta atenção. Deus, Ele faz a promessa. Quando faz a promessa, automaticamente Ele coloca nós num processo, num caminho no deserto. Amém? É aonde vem as aprovações. E feliz daquele que está na presença de Deus, que está nos caminhos do Senhor, buscando a Deus Pai Todo-Poderoso e está sendo provado. Feliz é esse. Feliz somos nós que estamos passando pelo processo nos caminhos do Senhor e não desistimos. Nós somos felizes, porque nós seremos aprovados. Todo aquele que persevera, meus irmãos, todo aquele que crê, todo aquele que busca a Deus no sofrimento, na dor, na escassez, que sabe, tem um coração de gratidão a Deus, esses vencem batalhas. Nenhum mal chega na nossa tenda. E mesmo que se porventura Deus permitir, amém, chegar algum mal na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Deus, Ele rapidamente, Ele repreende, amém, todo mal. Então, continue, meu irmão, continue, minha irmã, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Por mais que o seu cenário esteja como de Isabel, de Maria, era um cenário impossível. Era uma palavra, uma promessa ali que não tinha fundamento, meus irmãos, com o cenário deles. Então, meus irmãos, nós temos que crer. Não podemos andar com o nosso cenário. Não podemos, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele, mesmo que nós olhamos ao nosso redor e não vemos saída, Deus, Ele é tão maravilhoso que enquanto nós estamos andando no caminho do processo, quando nós tiramos os olhos dos problemas, das tempestades, e fitamos nossos olhos em Deus, Ele está movendo em nossa volta. Ele está ajeitando as coisas para sair do jeito que Ele quer, não do jeito que eu e você quer ou está pensando. Quantos planos, meus irmãos, eu ou você já fez e não foram para frente?
Por quê? Nós fazemos planos. Nós, muitas das vezes, sonhamos por nós mesmos. Não foi Deus que colocou o sonho na nossa vida. Mas não vai para frente. Por quê? Porque muitas das vezes, meus irmãos, não é o querer de Deus. Mas nós não podemos parar. Ah, eu sonhei, pedi a Deus, mas ei, Deus tem coisa melhor para você. Eu pedi tanto a Deus aquele emprego, mas você já perguntou a Deus se aquele emprego que você tanto queria ia ser o certo para você? Muitas das vezes, meus irmãos, não é. Muitas das vezes nós pensamos que a hora é agora de receber a bênção, mas muitas das vezes não é. Não é o tempo. Vai trazer sofrimento, vai trazer dor de cabeça. Muitos, meus irmãos, perderam a salvação eterna. Por quê? Porque quis acelerar a bênção. Amém, meus irmãos? Buscaram a Deus para ser no tempo deles, não no tempo de Deus. Muitos não sabem esperar, por isso que desiste da presença do Pai. Acaba perdendo a salvação e as bênçãos que Deus tem. Meus irmãos, a minha caminhada com Cristo, não estou falando isso para me se engrandecer não, meus irmãos. Se eu cheguei até aqui foi pela força de Deus, pelo poder de Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, nem aqui eu estaria hoje, eu já estaria lá, ó, só os ossos. Amém, meus irmãos? Mas eu falo para vocês que não foi fácil a caminhada, meus irmãos. Não é fácil a caminhada com Cristo. Principalmente depois que Ele te dá uma promessa. Não é fácil. Mas o nosso Deus, Ele está 24 horas conosco. Você tem que entender uma coisa, que nós caminhando com Cristo, esperando em Cristo a nossa salvação e as bênçãos sem medida nessa terra, amém? Nós estamos protegidos. Se nossa perseverança está ali, ó, movendo, Deus está movendo as coisas para a hora certa chegar na nossa vida. Você só precisa continuar. Você só precisa ter fé, porque as palavras do Senhor vão ser cumpridas na sua vida. Hoje de manhã Deus falou das impossibilidades, mas vão se cumprir. Então tira os olhos do seu cenário. Tira os olhos das impossibilidades e creia naquele que fez a promessa para você. Porque aquele que te fez promessa, meu irmão, ele é fiel para cumprir. Então para de ansiedade, ora para Deus. Se você não consegue diminuir essa ansiedade, pede a Deus: Senhor, tira essa ansiedade de mim. Tira, Pai. Tira tudo que não vem do Senhor, tira de dentro de mim, pois Deus vai tirar. Amém, meus irmãos? É como o cigarro. Eu pedi a Deus, eu não tinha força de parar de fumar, não sei porque eu estou falando, mas tem endereço certo. Eu não tinha, meus irmãos, eu não conseguia parar de fumar por mim mesmo, pois eu pedi a Deus, Deus tirou. Deus tirou o vício, olha só, ainda colocou dentro de mim, que se eu cheirar a fumaça, eu fico com nojo, eu dá vontade de ânsia, de vômito. Amém, meus irmãos? Então é assim que Deus faz. Basta você pedir e acreditar que vai parar. Porque eu acreditei. Eu acreditei na oração que eu estava fazendo. Que Deus ia ouvir e Ele, pela força dele, eu ia parar de fumar. Pois foi dito e feito. A minha fé, Deus fez. Então tenha fé. Se você está com a fé abalada, pede a Deus para fortalecer a sua fé. Pede a Deus para fortalecer a sua esperança. Pede a Deus para Ele fortalecer a sua perseverança nos caminhos dEle. Pois Ele vai te dar e você vai vencer. Você vai vencer. Olha que o Espírito Santo está falando para você. Você vai vencer. Deus vai te salvar e além da salvação, vai te dar uma vida tranquila nessa terra. Olha, escuta que Deus está falando para muitos aqui.
Basta você continuar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje eu não estou muito pulando, porque hoje de manhã eu não tomei os remédios de dor, né? Eu pensei que já estava bom o nervo, né? Para parar de tomar remédio, né, meus irmãos? Porque ficar tomando remédio não é bom, né? Arruma uma coisa e estraga a outra. Mas infelizmente, meus irmãos, daí quando foi perdendo o efeito, né, do remédio que eu estava tomando, né, daí começou a doer e agora voltou a doer de novo. Eu já tomei o remédio, mas agora tem que esperar fazer efeito novamente, né? Mas Deus está no controle de tudo, né? Glórias a Deus, meus irmãos. Então, fiquem todos na paz de Cristo Jesus e fiquem na posição, meu irmão. Faça como Maria. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui e eu creio que esse marido vai mudar, que esse filho vai sair da rua, que o Senhor vai trazer para dentro de casa e para a sua presença. Eu creio que essa vida financeira do pinga-pinga vai se acabar e vai jorrar água viva dentro da minha casa com uma benção financeira. Creia em Deus, meus irmãos. Creia em Deus. Esse processo lá na justiça vai sair. Tem uma escritura também, meus irmãos. Uma escritura aí de uma mulher. Olha Deus falando. Vai sair por esse meado aí de fevereiro e março. Amém? Você está pedindo e Deus vai assinar a escritura aí, né? Oh, glória a Deus. Depois volta para dar testemunho, para a honra e glória do Senhor. Então Deus vai mover, Deus vai fazer, mas você tem que continuar na posição, amém? Olha, meus irmãos, se eu não tivesse continuado na posição que Deus falou para mim, eu tinha amputado minha perna, amém? E a minha perna não ia ser amputada para dar para colocar uma prótese. A minha perna ia ser amputada bem aqui, na cintura, amém, meus irmãos? Né, aqui bem na cintura, ia tirar tudo, amém? Então, meus irmãos, para mim ia ficar mais difícil, mas eu perseverei. Eu ouvi a palavra e grudei na palavra com fé. A fé era minha? Não. A força era minha? Não. Tudo de Deus, meus irmãos. Basta você só seguir em frente e pedir a Ele quando você está fraco, que Ele vem e te fortalece novamente na fé. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso, meus irmãos. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, meus irmãos. E desde um perfume que você venha ficar sem, você pede a Deus, ô Senhor, não tenho um perfume. Pois esses tempos aí, ó, eu fiquei sem dinheiro, sem perfume, sem nada. Porque é bom a gente tomar um banho e passar um perfume, né, meus irmãos? Pois é, ó, para quem é novo aqui, eu pedi a Deus, ô Senhor, manda um perfuminho para mim, pode ser aquele do mercado, do Avanço, né? Pois Deus mandou 5. Eita, glória a Deus, Deus é poderoso, né? Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Fica na fé, porque Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém?